Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje. E hoje, diferente de ontem, eu vou trazer o Mundo Nerd porque as informações do vídeo estão muito mais baseadas dentro de fatos do que achismo da minha parte, né? Então, se você quiser, inclusive, conferir o vídeo de ontem, né, que foi falando se o Gogeta ficou ou não mais forte que o Bills, vale lembrar que é uma opinião otaku, unicamente uma teoria, tá? Então é só a minha opinião, você pode estar conferindo aqui no card. E hoje eu vou estar falando sobre três fatos, tá? Três fatos que fazem parte da evolução de poder Saiyajin. Então eu vou estar falando desses três fatores com base em tudo que aconteceu na franquia desde o começo até hoje, né? Quais foram esses fatores para os Saiyajins evoluírem e ganharem mais poder. Então eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso depois da abertura. Bom, começando aqui pelo fator que todo personagem de Dragon Ball precisa para ficar mais forte, não só os Saiyajins, que é experiência. A experiência ela pode vir tanto de combate quanto de treinamento. A experiência foi o primeiro fator que eu comecei aqui porque praticamente todos os personagens da franquia precisam disso para ganhar poder, né? Tanto Kuririn, quanto Bills, quanto qualquer outro personagem de qualquer outra raça, ele precisa de treinamento e experiências para ganhar poder, para poder ter um aumento considerável de poder, tá? Então, praticamente essa é a coisa básica, né? O básico do básico, a experiência. Então, esse é o primeiro fator. E também tem muitos personagens que já nasceram poderosos, como é o caso de Majin Buu. E aí, esse aqui é o fator genético, que é o segundo fator que... E esse daqui influencia demais o poder dos Saiyajins, tá? Influencia demais mesmo, como é o caso do Broly, né, que vai ter spoilers do filme, tá? Como é o caso do Broly, né, que foi encontrado ali quando era bebê ainda e teve o poder mais alto que o do Vegeta, né? Aí você pode falar assim, mas se isso é genético, por que os pais dele não eram fortes, né? A gente não sabe se a mãe do Broly era forte, mas tudo indica que não. A teoria que eu tenho aqui, né, é que o Broly na verdade tem uma anomalia genética, o que não deixa de ser um fator genético para decidir a força que o Broly vai ter na vida dele. Então, de certa forma, todo personagem que já nasceu com poder absurdo, né, ele tá dentro dessa categoria do fator genético. E aí, os Saiyajins, né, essas duas combinações aí, experiência e fator genético, já decidem muita coisa dentro da franquia, né? Com o treinamento, no caso, você vê que, por exemplo, o Vegeta, né, passou a vida dele lutando aí, visitando planetas para poder comprar e vender esse tipo de coisa, enquanto o Goku estava tendo um treinamento mais denso na Terra. Eu acredito que o Goku estava tendo um treinamento mais pesado que o do Vegeta, né? Eu também não posso afirmar isso porque nunca foi mostrado. Mas no decorrer dos anos, o Goku, que nasceu fraco, né, bem mais fraco que o Vegeta, ele conseguiu alcançar o nível do Vegeta, que já nasceu forte, entendeu? Então a experiência ela conta demais também. E o outro fator chave que eu quero mencionar aqui, que esse eu acredito que seja só dos Saiyajins, né? Talvez para uma técnica ou outra seja necessário, de certa forma, você ter esse último fator, que é o controle emocional, ou descontrole em certos casos. Né? Então, cara, o emocional do personagem, ele influencia muito, principalmente se for um Saiyajin. Né? Então você vê a questão do Broly, como eu falei aqui, o Broly tem uma genética muito boa pro combate, né? Ele é um cara que nasceu com o corpo preparado pro combate. Ele teve muitas experiências difíceis lá no planeta em que ele viveu por vários anos, apesar de não ter sido necessariamente lutas, né? Foi mais um lance de sobrevivência mesmo, né? E o que conta mais ainda é o emocional do Broly, que é totalmente desestabilizado, né? Apesar do Broly ter aquele lado bom dele, né? Pelo que a gente viu no filme e tudo, ele tem um lado totalmente desestabilizado, que é o lado Berserker, né? Que é o lado que sai totalmente de controle. Então a gente vê o quanto as emoções influenciam nesse caso. Aí a gente chega à conclusão de que como que o Broly pode ter evoluído tão rápido no filme de Dragon Ball Super, sendo que ele nunca tinha nem virado Super Saiyajin na vida dele. É simples, ele tem esses três fatores que são necessários para a evolução dos Saiyajins: a experiência, a genética, né? E também o emocional, cara. Então ele tem esses três fatores, né? A genética, o emocional e a experiência, todos à flor da pele, cara. Aquilo lá tá emanando do Broly o tempo todo, né? Você pode até falar assim, mas ele nunca teve experiência de ter lutado com caras tão fortes. Exatamente por isso que ele lutou com Goku e Vegeta na forma base, e ele foi aos poucos se adaptando ao sistema de luta deles. Eu acredito que se Goku ou Vegeta tivessem virado Super Saiyajin Blue logo de cara, eles poderiam ter matado o Broly se quisesse bem rápido.
Só que eles não fizeram isso, né? Eles começaram de forma base, depois foram virando Super Saiyajin, depois Super Saiyajin Deus. E nesse meio tempo, o Broly foi adquirindo experiência e somando a genética e ao emocional dele. E isso tudo causa o poder absurdo que o Broly tem, entendeu? Então, meio que é isso. Ele usou essas 3 combinações aí de maneira perfeita, né? As 3 no nível perfeito aí dentro da luta contra Goku e Vegeta. Então, esses 3 eu acredito que sejam os fatores mais determinantes para poder decidir se um Saiyajin vai ser forte de fato ou não. Como eu falei do emocional, né? Também o emocional é bem necessário para o controle do instinto superior. Não é uma coisa exclusiva do Saiyajin, já que qualquer um pode dominar o instinto superior, desde que tenha poder suficiente para isso, né? E um controle mental grande. Então, de certa forma, o instinto superior também é uma técnica que exige muito controle emocional, assim como experiência, né? E não acho que a genética influencie tanto nesse caso. Se a pessoa tiver muito treinamento, talvez ela consiga, né? Mas tem que ser treinamento mesmo ao extremo, né? Tipo, pegar o Kuririn lá e deixar ele treinando com o Bills por 30 anos. Então, praticamente é isso. Cara, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que o que soma demais mesmo nos Saiyajins são esses 3 fatores. Eles vão influenciar demais mesmo, e vão determinar o quanto o Saiyajin pode evoluir, né? O quanto o Saiyajin pode ficar forte no decorrer da franquia. Mais uma prova disso é o Goku, que nasceu fraco, né? Diferente do Broly, mas pelo fato de ele ter adquirido muitas experiências de luta e tudo, né? De combate, treinamento, e ele ter passado por experiências emocionais bem fortes, como foi o caso da morte do Kuririn, né, lá em Namekusei, ele conseguiu alcançar níveis superiores. Então eu acredito que sim, essa seja a combinação básica, os 3 fatores que dão poder aos Saiyajins. Então é isso, muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.